Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa UFO no Plural, hoje trazendo para você os detalhes de um seminário que a UFO criou para celebrar os 90 anos do rádio no Brasil. Será este mesmo um veículo de comunicação democrático? Por que a legislação é tão antiga? Quais são os desafios para tornar a programação mais atrativa e garantir maior audiência? Os convidados para responder estas e outras questões são Newton D'Angelo, professor de História e também coordenador do Pópolis, que é o Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular. Sandra Garcia também está aqui conosco, professora de Comunicação Social da UFO. Obrigada a ambos por aceitar o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Frineia. Eu vou começar também o convite. Eu começo com uma pergunta desafiadora. Há de fato o que comemorar? São 90 anos de rádio no Brasil. Eu vejo que há muito que se comemorar. O rádio, embora tenha havido uma certa dúvida quanto à sua manutenção, o seu vigor a partir do surgimento da televisão, em 1950, houve quem dissesse que o rádio ia desaparecer, quando na verdade o que aconteceu foi o seu ressurgimento, uma vez que a própria televisão incorporou os antigos artistas de rádio, os locutores, os programas de auditório, o formato, os gêneros de programas do rádio foram incorporados pela televisão. E hoje você vê a rádio implantada na web, nas escolas, em rádios comunitárias, e se mantém vigoroso justamente porque possibilita essa comunicação mais direta e mais imediata com o público, num formato mais popular, né, mais vinculado às experiências concretas, reais e imediatas da população, e seguindo de canal mesmo de identificação, sobretudo de camadas sociais mais excluídas, né, que ao longo do tempo, da trajetória do rádio, puderam inclusive participar de programas, desenvolver suas carreiras artísticas e envolver-se, né, com a própria cidade a partir dessa programação radiofônica. Então ele se mantém muito importante, muito vigoroso e merece o cuidado também da academia, no sentido de desenvolver novas pesquisas que possam interagir inclusive com a produção atual no meio radiofônico. Inclusive este seminário tem esse propósito, não é, professor, de incentivar a pesquisa do veículo de comunicação rádio, não é isso? Sim. No âmbito da historiografia, o objeto de estudo rádio é muito recente, né, sobretudo a partir da década de 1990, é que houve um interesse maior no sentido de tratar o rádio como veículo não apenas de comunicação, mas de cultura, né, um veículo envolvido com a questão cultural mais ampla. E nesse sentido as pesquisas começaram a desempenhar um papel muito forte dentro da academia, em termos da linguagem radiofônica, do seu papel social, dos gêneros de programa, da história desses gêneros de programa de rádio e, sobretudo, investigando a carreira desses artistas do ponto de vista da sua relação com o público, né? Gente que fez história, isso, né? E a questão também da produção discográfica das músicas que, de alguma forma, tiveram um contato muito direto com o público ouvinte da época e que merecem ser revisitados nessas pesquisas para que a gente possa, inclusive, retomar a memória radiofônica nacional. E, sobretudo, no caso desse evento, celebrando os 90 anos do rádio no Brasil, mas demonstrando que a experiência radiofônica teve uma vivência, uma experiência muito forte no interior do país, né? Ele não se circunscreveu apenas ao eixo Rio-São Paulo, ele teve uma atuação muito forte, inclusive até protagonista de alguns cantores, artistas famosos que vieram do interior e foram se estabelecer também nas suas carreiras no meio radiofônico no Rio e São Paulo. Só para demonstrar que há uma dispersão, uma descentralização que deve ser considerada nessas pesquisas também. Professora, eu quero a sua opinião sobre há o que comemorar ou não. Sim, o Newton colocou muito bem. O rádio ele tem se transformado, né? Então foi decretada a morte dele quando surgiu a TV. O que ele fez? Se transformou, foi trabalhar com outras coisas, com música, com jornalismo, com esporte. Agora, recentemente, houve novo decreto de morte do rádio com o surgimento da internet. E não, ele se transformou, né? Então, o rádio realmente ele tem esse poder, né? De abraçar, ele multimídia, é um meio muito inteligente, porque ele vai se transformando e pegando coisas que vão ajudar as pessoas no seu dia a dia, né? Então, o rádio ele é muito escutado, por exemplo, no interior,
nos grandes rincões do Brasil, ainda é radinho de pilha, a internet não chega lá. Né? Então, ele tem esse grande poder popular mesmo. E, em relação à pesquisa em rádio, eu faço parte de um grupo que chama Grupo de Rádio e Mídia Sonora do Intercom, que é a Sociedade de Estudos de Comunicação. E lá, nesse grupo, é um dos grupos mais atuantes em termos de produção radiofônica. Né? Vira e mexe, tem se produzido livros, tem se produzido eventos sobre rádio. Então, o rádio está aí, ele existe. Hoje ele está no celular, ele está no carro, ele está na internet, ele está até na TV. Na TV. Né? Eu brinco com os meus alunos que o rádio pode ser escutado na TV. Você tem canais de áudio ali que retransmitem emissoras de rádio de várias partes do país. Né? E essa questão multimídia era o sonho do Roquete Pinto lá quando ele criou, né? Era a vontade dele, era incorporar outras formas para fazer rádio. Né? Ele foi muito feliz, né? Que ele vislumbrou, visionário, e ele sempre quis o rádio como um veículo de educação e cultura. Né? Tanto é que ele, quando terminou a Rádio Sociedade, ele deixou-a para o governo e transformou na Rádio MEC, né? Que é a antiga Rádio Sociedade. Educativa peca ainda um pouco, né? Eu acho que esse manancial educativo do rádio, que de alguma forma foi vislumbrado por esses pioneiros da radiodifusão, na década de 1920, na verdade ele foi se esbarrando também numa falta de apoio estatal, na falta de apoio governamental, e muitos desses projetos e programas acabaram sendo, de alguma forma, desvalorizados pelo próprio público ouvinte, porque se tratava de uma educação muito formalizada, muito cívica, muito baseada em ensinamentos higiênicos, ensinamentos ela ficou mais estatal e menos educativa. Isso, né? ela não criou essa aproximação muito forte com o público ouvinte. Daí porque essa competição muito forte nos anos 30 e 40 entre as rádios estatais e as rádios comerciais. Né? E havia essa intenção de se controlar o rádio, né? Até o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda, nos anos 30 e 40, tentou estabelecer esse controle, né? A censura prévia, o incentivo à produção de músicas orientadas para celebrar as realizações do Estado Novo, as belezas naturais do país. Então, essa programação mais oficial que foi projetada, né, nesses canais mais oficiais, como a Rádio MEC, a Rádio Escola Municipal do Rio, foi uma experiência quase que isolada, né, de radioeducação, né, rádio educacional naquela época. Mas o que se observou foi que a própria plateia, né, o próprio público ouvinte, ele foi selecionando, migrando, ele foi migrando para as rádios comerciais que tinham uma locução, uma linguagem, uma programação mais afinada com essa identidade popular, sobretudo de quem vinha do campo para a cidade, né, de sobrevivência mesmo nesse meio que era tão violento, tão agressivo, né, essas novas migrações que aconteceram dos anos 30 para frente. E o rádio serviu de canal de contato dessas populações com as suas origens, sobretudo a partir da música sertaneja, a tal música sertaneja de raiz, né? E que motivou essa familiaridade do público com esses cantores e cantoras e programas de rádio da época. Daqui a pouquinho tem perguntas do povo para vocês, tá? O UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes com mais informações sobre os 90 anos do rádio no Brasil. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia.
UFO no Plural está de volta. O bate-papo de hoje é sobre os 90 anos do rádio no Brasil e os nossos convidados, Newton D'Angelo, professor de História da UFO, e também a professora Sandra Garcia, professora de Comunicação Social. Nós vamos abrir esse bloco direto com participação popular. Vamos acompanhar. Meu nome é Bianca, eu sou do curso de Economia aqui da UF e eu queria saber por que a legislação brasileira do rádio é tão antiga. Então, a legislação brasileira do rádio, ela precisa mesmo, está em discussão, tem vários movimentos que estão pedindo atualização dessa legislação. Ela é antiga de fato, mas nós temos tido alguns pequenos avanços. Por exemplo, em 98, o governo autorizou que as emissoras comunitárias pudessem funcionar, né, a partir de alguns critérios. Essa legislação das rádios comunitárias foi de 98, elas estão funcionando e já tem se pedido também mais avanços no setor, né, em relação ao funcionamento desse tipo de emissora. E há uma reclamação do movimento que para conseguir a autorização ainda é muito lento. Então é toda uma questão governamental. O rádio, por ser esse veículo democrático, ele demora muito para ter incorporações de novas melhorias, né, para a legislação, porque não interessa bem, né, abrir tanto o espectro, né? Para ter uma emissora de rádio é preciso concessão do governo federal. E a partir dessa concessão, que há os critérios, né, se a emissora é comercial, se ela é pública, se ela é comunitária, e a partir desses critérios é que a pessoa pede, mas é difícil conseguir, né? E a luta do movimento é justamente para melhorar para apressar, né, para deixar tudo mais rápido. Até um tempo atrás, os políticos controlavam as emissoras, né? Por isso tinha muita emissora nas mãos de políticos. Ainda tem hoje, que eles põem lá os laranjas, né, para cuidarem, mas por trás tem sempre alguém que é ligado à política como dono real das emissoras. Então é por isso também que a legislação acaba não avançando tanto. O bom também é perceber que hoje a gente tem uma sociedade que cobra mais, né, e que pode ajudar a mudar essa situação, né, professor Newton? Sim, em relação a isso, eu penso que a necessidade maior, mais concreta, é de democratização da mídia, de modo geral. Dos meios de comunicação, da televisão, do rádio, da própria internet, que ela seja, de alguma forma, mais regulamentada em termos não de se criar uma censura ou de pré-censura, né? Censura prévia, mas como alguns países da Europa, inclusive, que haja um controle público, né? Recentemente também a presidenta Dilma já autorizou o funcionamento das rádios AM e a sua exibição em canais FM, né? O que vai favorecer digamos, a valorização e o fortalecimento desses canais de AM, que tem um caráter de programa um pouco mais popular e mais direcionado à prestação de serviços, à interlocução com a população, sobretudo a população mais carente, e mais regionalizada, mais localizada em bairros, né? Então, o que tem faltado, na verdade, é isso, uma democratização dos meios de comunicação e do próprio rádio, que ele não sirva apenas de instrumento político, que não sirva apenas de instrumento religioso, né? Não que a gente tenha que estabelecer essa exclusão, mas que tenha que haver uma abertura maior para a sociedade, para as ONGs, para prestação de serviço mesmo, né? Com rádios que tenham uma perspectiva mais regional e vinculada ao seu bairro, ao seu segmento social, que tenha a característica de diversificação cultural e não de homogeneização, como é o sistema que a gente tem percebido mais recentemente, de você muda às vezes de canal, mas às vezes os canais repetem o mesmo padrão de música, gêneros musicais, gêneros religiosos, você acaba tendo um pouco menos de perspectiva de escolha mesmo. Então acho que isso demanda a democratização dos meios de comunicação e do próprio rádio para que haja uma facilidade de acesso, né, à abertura de canais, mesmo que eles se conservem como concessão federal, mas que essas concessões passem por uma avaliação pública, né? De tal forma que a gente estabeleça critérios, formatos de programas, de tal forma que a população tenha essa
capacidade de intervenção mesmo nesse meio radiofônico. Que não seja um meio unilateral, um fala e o outro escuta, né? Que haja mais participação. A grande questão é justamente essa, é propor o rádio como um meio dialógico, né? Que você fala, escute e a gente troque. É bom destacar que tem o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que está em plena campanha pela lei da mídia democrática. Querendo aprovar esse projeto, né? Exatamente. Que vai mudar muito em benefício do cidadão, né? Claro. Nós temos mais perguntas, vamos acompanhar? Eu sou Paulo, do curso de Economia, e eu queria saber em que pé está o processo de migração das emissoras de Uberlândia para o sinal digital. Olha, já temos, Paula, aqui em Uberlândia a Cultura HD, né, que até colocou HD no seu nome justamente para marcar que foi uma das primeiras, se não a primeira emissora em sinal digital do Brasil, né? Mas a questão dessa digitalização do rádio ainda está em discussão, né? Ainda não está fechada, porque ainda se pega, a discussão é qual sistema vamos utilizar, se é o americano, se é o europeu, se é o japonês. Isso houve recentemente já um relatório do trabalho dessa comissão que funciona em Brasília, inclusive a professora Nélia Del Bianco vai estar conosco, né, ou esteve conosco no seminário de rádio para trazer as questões sobre a digitalização do rádio, né, do aparelho de rádio em si. O sinal digital me parece que já existe, já está colocado, só que para receber esse sinal de uma forma perfeita é preciso os aparelhos. E é em relação a esses aparelhos que está a discussão. Qual que é o melhor modelo? Qual que é o melhor para ser utilizado. Vamos para mais uma pergunta. Por que a programação de rádio é tão parecida a ponto de parecer que uma copia a outra? O professor já falou disso no bloco anterior, né? Obrigado, Mariana. Acho que isso é uma sensação geral mesmo. Nós temos muito poucas opções, né, em termos de programação, e o público tem demonstrado a necessidade dessa adaptação, dessa incorporação, digamos, dessa diversidade cultural. Houve casos, inclusive nos anos 80, né, em que várias estações migraram para o gênero sertanejo. Depois tiveram que retornar porque viram que o seu perfil não estava se adequando ao público jovem, por exemplo, né, naquela época. O que demonstra que o rádio ouvinte ele não é um sujeito, digamos, passivo diante dessa produção radiofônica. Ele pode mudar isso. Ele tem essa percepção, essa capacidade, essa autonomia. E essa intervenção, às vezes, até muito mais direta do que em outros meios de comunicação, né? Em se tratando de audiência, em se tratando de... até as próprias cartas de ouvintes nos anos 50 e 60 demonstraram essa interação muito forte a ponto de que os próprios artistas de rádio fizeram sucesso na época, como a Marlene Emilinha Borba, Nora Ney, enfim, tiveram suas vidas muito frequentadas por esses fãs-clubes, né, que criaram essa, digamos, essa divulgação, essa plenitude da radiodifusão, dos programas musicais, naquela época de ouro do rádio, e quando, na verdade, esses artistas tiveram que, de alguma forma, e se adequando, se comportar conforme a própria vontade do ouvinte, né? A própria vontade dos ouvintes, seus desejos, suas satisfações, o próprio contexto moral da época, né? Se tratando da sua relação com o casamento, das paternidades, a questão do aborto, a questão enfim, da vida conjugal. Eram assuntos da revista do rádio, por exemplo, né, que eram muito tratados nas sessões de cartas de ouvintes, o que demonstra que o rádio possibilitou essa inserção maior do ouvinte em termos de participação e de interação com os programas. E eu acho que, atualmente, você tem essa programação, às vezes muito homogênea, né, muito semelhante, justamente porque não há esse incentivo... Intervenção do ouvinte. Não há incentivo para que outras experiências radiofônicas sejam, inclusive, produzidas por esses ouvintes que estejam insatisfeitos. Olha, se a gente quem faz acha que está bom, né? Quem escuta não intervém. Porque vamos organizar numa ONG ou numa organização qualquer e vamos produzir uma proposta de programa alternativo numa rádio alternativa, né? E hoje tem o e-mail, tá fácil, participar, cobrar um pouco mais, né? Uhum. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Você, por favor, continue ligado.
Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO. Venha para a estatística. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje discutindo os 90 anos do rádio no Brasil. Nossos convidados são Newton D'Angelo, professor de História da UFO, e também a professora Sandra Garcia, professora de Comunicação Social. Vamos abrir direto com perguntas. Por que o nível cultural dos programas geralmente apresentados pelas rádios privadas no Brasil e na nossa cidade é tão ruim, é tão baixo? Será que não seria possível melhorar a qualidade cultural daquilo que é apresentado à nossa população? Sim, é possível, desde que haja um interesse para isso, né? Hoje nós temos um problema grande em relação às emissoras comerciais, é que elas estão atreladas a toda essa questão de publicidade, né? O rádio é um dos veículos que menos recebe publicidade, né? Até pouco tempo era 4% só de todo o bolo publicitário da mídia, pequena, uma verba muito pequena, e as rádios comerciais acabam indo atrás de outros tipos, são sorteios, eventos. A programação aqui em Uberlândia, a gente nota muito isso, é uma programação voltada para fazer divulgação de agenda mesmo, né, de shows, e, enfim. E aí, para fazer essa divulgação, eles tocam essa música. Aí tem um outro atrelamento com a indústria fonográfica. Né? E aí, por conta disso, fica mesmo prejudicada. A gente não ouve, por exemplo, uma programação estritamente cultural daqui, né? Exceto a emissora pública, que no caso é a universitária aqui. Tirando essa, a gente tem mesmo uma que vai ao encontro do que está no comércio musical. É uma questão da própria concorrência entre os meios de comunicação. A menos verba, vou ter que me virar, né? Porque há ali que manter. E não há fiscalização, na verdade, né? Tem uma lei que diz que tem que ter programação jornalística, por exemplo, em todas as emissoras, né? Mas não se segue isso. Coisa de Brasil, né? Vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Clailton, faço gestão da informação. Gostaria de saber, em Uberlândia, como está o avanço das rádios comunitárias e as rádios piratas. Bom, Clailton, eu penso que a normatização que foi estabelecida a partir de 1932, sobre o regime de concessão da radiofonia no Brasil, ela acabou se fechando em termos de regulamentação. E depois veio todo aquele período de censura, de regulamentação também proporcionado pelo Estado Novo, e mesmo com o fim do Estado Novo e pós-64 também, a gente observa que, se de um lado houve essa possibilidade de abertura maior para iniciativa comercial, né, de conquistarem canais, o direito de transmissão, houve um fechamento, uma perseguição muito violenta sobre as estações chamadas livres ou popularmente consideradas como piratas, né? Quando, na verdade, as antigas rádios piratas, elas jamais tiveram a pretensão de criar problemas ou de tomar espaço das rádios formalizadas, né, legalizadas, justamente porque tinha uma proposta de programa diferenciado, né, de prestação de contas à população, de servir de canal de insatisfação popular. Atender a comunidade bem pertinho ali, né? de uma programação musical e de gênero de programas mais diversificados e mais relacionados com a população do bairro, né? Daquele público. Então eu vejo que o que falta de fato